chamar de Miltinho? Sim, pode. Que é como todo mundo conhece, né? Se a gente falar. Mas carinhosamente, Milton, né? É, Tudo bem. Dr. Milton Conversani Pimentel. O senhor entrou também 13 de setembro de 67, né? Foi da primeira leva lá da Justiça, né? E o senhor veio de qual órgão? Eu vim da Justiça Estadual, dos feitos da Fazenda Pública do Estado. A nossa competência na primeira vara era da competência federal, que foi justamente desdobrado o cartório lá na época, foi desdobrado em dezembro de 52. Era feitos da Fazenda Pública, né? Então, estadual, municipal e federal. E foi desdobrado o cartório e eu fiquei com a primeira vara, que seria a competência federal. Certo. Tive um ex-funcionário da vara que ficou como escrivão na época, Dr. Osíris Alvim de Oliveira. Saudosa memória. Foi meu padrinho de casamento, ela era sobrinha do meu padrasto, né? E foi desdobrado em 15 de dezembro, dia 22 de dezembro eu comecei a trabalhar, quando eu vim do estado de São Paulo para cá, né? Eu vim do estado de São Paulo. E já em seguida, naquele tempo era mais fácil o emprego, né? Então já tinha emprego garantido, meu irmão já também emprego garantido no tempo da Prosdóximo S.A. E o outro meu irmão também já com emprego garantido também numa outra firma de comércio, né? E na Justiça Federal eu vi pela conta assim, o senhor entrou jovem, né? Com 30 anos, né? Você andou contando a minha idade aí. E daí o senhor já chegou na primeira vara. Primeira vara. E quais os juízes, o senhor lembra? Lá, lembro. Tá. Não, a primeira vara justamente era o Dr. Manuel de Oliveira Franco e o Dr. Lício Bleivieira, né? Sim. E como que era trabalhar com eles? Não, foi tranquilo, gente boa. Gente boa, não, compreensíveis, inclusive, né? O Dr. Manuel também de bom humor, bem dado e tal. E também não tinha, vamos dizer assim, no meio forense, né? Ele foi deputado federal, né? E foi aproveitado também, como a primeira leva foi todo aproveitamento, né? Sim. Mas muito bom, foi tranquilo trabalhar com ele. Certo. O doutor Lício também, por sua vez, também era outra pessoa muito bacana. E o senhor, quando chegou, a diretora era a doutora Olga? A doutora Olga, a diretora. Que era muito enérgica. Assim, enérgica, durona. Ela foi aproveitada, né, do tempo do INPS e INPS, né, naquela época. Né? Naquela época era INPS, IAPI, IAPC, IAPFESP. IAPFESP. Né? Mas ela foi aproveitada de lá, né? Aliás, todo o pessoal foi aproveitado, né? Caixa Econômica, SUNAB, Instituto, Universidade. Sim. Então foi todo mundo aproveitado. Certo. E o senhor entrou na direção da vara quando foi criada a terceira. É a terceira, né? Porque eu trabalhei com a primeira, era técnico judiciário na época, né? E em 71, que foi criada a terceira vara, aí fui nomeado sem prejuízo das funções na primeira vara, para atender a terceira. Foi o Dr. Milton Luiz Pereira que me fez a indicação. Daí da terceira, ele foi para a terceira. Ele foi, atendeu a terceira também na época. E como é que era o trabalho? Era muito artesanal, assim, né? Porque, sim, claro, tudo. O processo era físico. Tinha as coisas, os livros determinados pelo Conselho Nacional de Justiça lá. Conselho da Justiça Conselho, Federal, né? Na época. Né? Mas tem certos livros que a gente acabou, com o tempo a gente acabou dando uma certa mudança e atualizando um pouco, né? E que nem os registros de sentença, na época. Registro de sentença, que é tudo ali na caneta, né? E tinha sentenças longas. Nesse aspecto, na primeira vara da Fazenda Pública que eu trabalhei no Estado, tinha um juiz lá que era só laudas e laudas. E você... Mas na Federal ele também depois a gente acabou adotando a datilografia, né? E as fichinhas do controle dos processos também? As fichas também foi indicação, foi de certa forma. Criou, né? O pessoal foi. Diz que... Não, funcionou bem até. É. Tá um pouquinho de trabalho, mas
Mas economizava o tempo Sim. na consulta de processo, né? Que você tinha na ficha tudo. Tudo anotadinho. É. E com nesse particular, até contei com uma turminha muito boa lá. Chiou, mas foi. E tinha algum funcionário assim que era mais pitoresco, assim? Ele é mais engraçado? Como é que era? Não era meio aparelho, tá? Vamos dizer assim, pitoresco. Sempre tem um ou outro que é mais brincalhão e tal, né? Mas tive bons funcionários, ótimos funcionários depois. Foi beleza, tranquila. E advogados, assim, o senhor se lembra quem que atuava mais, tanto na primeira, quando o senhor entrou, quanto depois na terceira? Assim? Sim, teve. Teve a turma do Prolic, que é fiscal, né? Parte fiscal. Doutor Augusto Prolic, que foi um grande advogado aqui em Curitiba. Na parte criminal era o doutor Salvador de Maio, né? E João de Souza Ferreira, Cadilha de Oliveira, João de Barros Filho, tudo por aí, tinha muita gente boa. E o tipo de ação que mais entrava, o senhor lembra? Se continuava assim também essa coisa do contrabando ali, do descaminho? De descaminho, para ser franco, eu, como detesto parte criminal, deixava muito com o Paulo Lucas Ocrin, né? Na terceira vara. E o que tinha pouco era descaminho, né? Isso aí era comum, né? E na parte civil tinha a parte de BNH e aquelas ações que tinha de massa, da correção monetária, né? De 89, 90 ali, que é aquela inflação galopante. Tava beleza, você não pegou aquele tempo. Inflação de 80, 90% no mês, né? Pensa, né? Loucura. E o senhor também se lembra da mudança para o edifício Bagé, ali em 83? 83, Como é que foi o processo de mudança, assim? Não, foi... Foi tranquilo? Tranquilo. Caminhãozinhos, acho que foi tudo, né? Não, que eu me lembro mais, assim, com saudade, assim, pelo trabalho e tal, foi justamente quando nós fomos para a Rua 15, no edifício Sul América, lá, Rua 15, 608, ou 608, o prédio lá, Sul América, que é a turma que o Colinha até fez referência. Sim. Que a turma entrou num mutirão lá para arrumar, pintar, consertar, dar condições de uso para o prédio lá, né? E adaptado para a justiça, né? Foi um trabalho também cansativo, digno de louvores. E naquele tempo não era o calçadão, né? Era aberta. Não, o calçadão começou em seguida. Foi em 70, seguida, né? foi em 72. O isso. calçadão foi de 72. Aquela brincadeira lá, fazendo barulho à tua. Não dá para trabalhar com esse barulho aí. Mas era bacana. E nessas particulares aí, questão de calçadão, foi muita briga na época de comerciantes e tal, porque achava que aquilo lá não ia funcionar, que ia tirar a freguesia, que não ia ter público, não ia ter carro. Mas funcionou muito bem, né? E foi um exemplo pro Brasil, né? Sim, era. Valeu. Primeiros, né? E ali o lugar, a Rua 15, era muito valorizada, né? Era um ponto assim chique da cidade, né? Pelo que a gente pesquisa. Exatamente. Exatamente. Porque como é chique e paparicado é a boca maldita, né? A turma dos ociosos aí, os velhinhos aí. Você chega lá, viu? Legal. O que mais que o senhor gostaria assim de contar, Dr. Milton, daquela época? Não, tem só, de certa forma, assim, hoje eu agradeço muito a companhia que a gente teve lá, de pessoas, de criaturas espetaculares que trabalharam com a gente, né? Fui meio incompreendido de certas coisas, mas isso é normal e a gente tem que se entender com o tempo, né? Mas tive funcionários maravilhosos lá e tal. Uma delas é Márcia, Colim. Não, teve gente que a gente bicava um pouco, mas gente que eu adorei, assim. O Paulo, o Lucas, a Marissa Falks, Solange Troparo, quer dizer,
a Nair Merino também, que é saudosa memória, né? Tem oficial de justiça aí, a Raquel, a Valéria. A Valéria foi uma criatura sensacional também como oficial de justiça, né? A Ivone. Gente boa, eu não tenho queixas não. Então tem boas lembranças aí do pessoal. Foi uma época muito boa que me trouxe muito conhecimento e muito entendimento. A gente vê depois aquilo que você errou, ou que não soube tolerar, ou que não soube compreender, né? Mas devo muito ao convívio que tivemos aqui. Isso aí. Então, tá bom, alguma mensagem, assim, queria dizer hoje o seu servidor novo entrar, o que o senhor diria? Ai, ai, ai. Pode pensar. Né? O que seria um conselho, assim, será para um bom servidor? Não, em primeiro lugar, é respeitar bem o teu ambiente de trabalho, saber procurar entender direitinho as necessidades do público que vem, que se socorre do judiciário, os motivos, né? E procurar entender isso daí e procurar atender da melhor maneira possível, né? Esse que a gente deseja, porque foi um lema nosso de dar um bom atendimento. Então essas coisas assim que a gente espera que os novos também compreendam e procurem fazer, atender da melhor maneira possível, tá?